Oi pessoal, hoje a gente vai fazer a entrevista com o paciente, que é o capítulo 8 do Daugalanronto. A técnica e a habilidade da entrevista são atributos fundamentais e insubstituíveis do profissional da saúde mental. Em parte ela é aprendida, mas a intuição ela é muito importante nesse processo. Deve ser empática e tecnicamente útil em relação à entrevista, e sempre mantendo respeito e muita paciência. Não tem um jeito correto para isso, mas certos pontos devem ser evitados. Primeiro, postura inalterável. Muitos profissionais, em busca de uma forma fácil ou uma forma que ele tenha mais facilidade para conduzir o paciente, ele acaba usando a mesma técnica. A reação exagerada pode ser interpretada como uma coisa falsa e nunca julgar o que o paciente relata. Intensa pena ou compaixão também pode prejudicar o acolhimento. Responder com hostilidade também não vai ajudar. Sempre manter uma voz mais baixa, um menor tom, mesmo com o paciente agressivo ou agitado. E a entrevista prolixa. Você tem que saber o momento de parar a conversa ou de fazer uma pergunta para nortear o paciente. O olhar, a comunicação não verbal, cumprimento, gesto, a postura, a vestimenta e até o tom de voz, tudo é observado pelo paciente. Então, nos primeiros 3 minutos, é muito importante que você tenha atenção total a ele, tá? Desde a hora que você abriu a porta até o momento que você for digitar. Então, quando você for apresentar, você vai dizer seu nome, a profissão e a especialidade, a razão da entrevista e o local, normalmente para um paciente psicótico, desorientado, a confidencialidade e o sigilo, sempre importante, e ressaltar a colaboração mútua, tanto você com ele e ele com você. Em seguida, você vai explicar os passos que serão feitos. Normalmente, você vai começar com a identificação até terminar com o exame mental e o diagnóstico. Durante essa primeira parte, identificação, nome completo, sexo, idade, data de nascimento, naturalidade, procedência, tipo de residência, com quem mora, estado civil, número de filhos, etnia, escolaridade, profissão, vínculo empregatício, religião, renda, acompanhante e de qual instituição foi encaminhado. Não tem uma ordem certa para isso, mas é importante que todas essas informações sejam completadas antes de começar a história do paciente. 3 coisas a se ressaltar aqui. Primeiro, a religião, porque muitos delírios estão sendo influenciados por isso. A renda, por causa do tratamento lá na frente, e também do acompanhante, quem que ela é, qual a idade e qual que é a ligação com o paciente. Em seguida, a queixa básica e duração, que é simplesmente pedir para o paciente relatar o motivo ou o sofrimento ou a dificuldade que o fez levar à consulta. Normalmente você tem que fazer um relato espontâneo, de colocar entre aspas ou colocar segundo informações coletadas, para que depois você veja se há concordância do que ele disse e também do que tenha na história do paciente. E é muito importante porque é uma forma do paciente se aliviar de alguma coisa ou tentar contar para alguém o que está sofrendo. Muitas vezes, já nessa parte, pode haver mecanismo de defesa, como o senhor é jovem, você tem filhos. E quando isso acontece, você deve explicar polidamente que o motivo da consulta não é do entrevistador. E nesse momento é importante que evite o silêncio, que haja uma presença afetiva, que haja um pensamento de que esteja construindo um vínculo. Então, frases como prossiga, continue, ou fazer um resumo do que está sendo dito é muito importante. E já na história da moléstia atual, é necessário que haja uma história completa da queixa do problema. Então, o início, sintomas, evolução, tratamentos prévios, se já passou por outros profissionais, mesmo que não seja da área da saúde mental, e internações prévias e a duração e o período. Vale lembrar que muitos pacientes eles não têm insight, nível de inteligência ou se recusam a responder com clareza. Então é importante que o profissional tenha um nível de experiência para notar isso e fazer outras formas de conseguir essas respostas, seja no prontuário, seja no acompanhante, seja no relato de instituições. E em outros momentos pode ocorrer 2 situações, que é a dissimulação, que é o negar voluntário do paciente, ele cria outros métodos para contornar as perguntas, e a simulação, que é o criar voluntário. Ele pode criar um sintoma, criar uma situação que possa te confundir. Bom, história patológica pregressa e hábito de vida. O primeiro, 5 itens, bem fácil. Doenças não psiquiátricas crônicas e infecciosas, cirurgias,
alergias, problemas legais, processos e também antecedentes de brigas ou agressões. Tá? Hábitos de vida é perguntar sobre álcool, também se for positivo aplicar o CAGE, que é o Cut Down, Annoyed, Guilty e Eye Opener, sobre o tabagismo, sobre o café, sobre os benzodiazepínicos e também sobre as drogas ilícitas, que são muito comuns, como crack, cocaína, maconha, LSD, dentre outros. Tem que saber a quantidade, a frequência, a via de administração e também as denominações populares. No final do livro do Dalgala Rondo tem diversas palavras, que é o glossário, para verificar o que significa tal expressão verbal ou palavra que o indivíduo já disse. Bom, história pessoal com 7 itens, que é gestação, se desejada ou não, e complicações. Segundo, parto e complicações, desenvolvimento neuropsicomotor e amamentação, infância e escola, perguntar se brigou muito, se repetiu, se tinha muitos amigos. A adolescência, perguntar sobre os relacionamentos, o namorada ou namorado, lazer e a menarca. No adulto, casamento, a sexualidade, as amizades e o emprego. E já no idoso, a evolução dos relacionamentos e a aceitação do envelhecimento e a morte. Já na história familiar, você deve perguntar a idade deles, ou se faleceu com qual idade, o antecedente patológico, se consanguíneo ou não. E também perguntar sobre a dinâmica familiar, perguntar como que você se sente com o pai, com a mãe, com os irmãos, se há briga, se há desentendimento, se vocês se ajudam, como que funciona a família. Já no exame psíquico, há 23 critérios que você deve examinar. E isso ocorre desde o momento que o paciente entra no consultório. Então, postura geral, se ativa ou passiva. Atitude global, arrogante, deprimida, desconfiada, expansiva, gliscroide, hostil, indiferente, manipuladora, negativista, sedutora. Aspecto corporal, alterações no rosto, olhar, cabelos, unhas, dentes, odor, corpo, tatuagens. Roupas e acessórios, se está limpa, descuidada, está cara, se é da moda, se é desconfortável, se está inapropriado, se está provocante, se tem alguma questão de ideologia. A higiene, o nível de consciência, a orientação auto- e alopsíquica, atenção, memória, senso-percepção, pensamento na forma, fluxo e conteúdo, linguagem, inteligência, juízo, vida afetiva, volição, psicomotricidade, consciência do eu, vivência no tempo e espaço, personalidade, insight, desejo de ajuda e se é voluntário ou involuntário. Essa parte, nos próximos vídeos eu vou explicar com maiores detalhes. E o exame psíquico pode ser descrito dessa forma, por critérios, que é a súmula, ou também nas palavras do paciente, que eu prefiro. Primeiro por quê? Para evitar termos técnicos. Segundo, para mostrar a personalidade e o valor do paciente. E terceiro, para facilitar a lembrança do caso do paciente no retorno ou numa nova consulta dele. E por fim, a hipótese diagnóstica, que tem que ser de acordo com os critérios do CID-10. E também a conduta. Deve ser colocados os medicamentos que já vem utilizando, o medicamento que será prescrito, a psicoterapia indicada, procedimento socioterapêutico e também os modos sugeridos de manejo. E por fim, durante o relato por escrito, a necessidade de organização e coerência. Tem que ser detalhado no que é essencial e conciso no que for secundário. Evitar terminologia técnica ou rebuscada. E também 2 itens, que é a transferência e a contratransferência. A transferência é o processo inconsciente que o paciente faz dele para você. Então ele vai relacionar os sentimentos que ele tem pelo profissional com os sentimentos que ele nutria pelos pais na infância. E a contratransferência, que é o movimento ao contrário, o que a gente sente do paciente. Então você deve identificar sentimentos de raiva, de tristeza, de medo, de piedade que você sente no paciente para você ter uma avaliação objetiva e racional. E 8 dicas para resumir toda essa aula, lembrando que o vínculo é a base de tudo. Primeiro, deixe o espaço confortável para o paciente. É muito importante que ele esteja à vontade, que ele esteja focado somente com a entrevista. A sua linguagem deve ser compreensível, não usar palavras rebuscadas que ele não vai entender e vai prejudicar no vínculo.
Seja receptivo, tenha uma atitude curiosa e atenta para o caso. Os 3 primeiros minutos são essenciais para a construção desse vínculo. Tenha paciência, que é a parte mais importante. Muitas vezes o paciente ele vai tentar te agredir ou ele vai ter uma atitude que não vai querer conversar. Você deve conhecer os limites do paciente, o momento de parar, o momento de falar, o momento de escutar. E também saber que o diagnóstico na psiquiatria é de evolução. Não vai ser também em uma consulta que você vai descobrir a patologia ou o transtorno que o paciente tem. E é isso, pessoal. Bons estudos. Qualquer pergunta, façam nos comentários.